Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Uma boa noite a você, meu irmão, e a você, minha irmã, a vocês, internautas e estudantes da doutrina espírita, você que é simpatizante dos ensinamentos da nossa doutrina divina, você que está começando a conhecer estas lições de vida eterna que nós colhemos nesta árvore bendita que é a doutrina espírita. Doutrina espírita é a luz imperecível em nossos dias. É o Consolador prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos na noite de hoje procurando formar o nosso ambiente de oração e buscar refletir nos ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz que esta obra representa o ponto em que todas as religiões encontrarão o mesmo ponto de convergência.
a mesma forma de entender os ensinamentos de Jesus no aspecto moral, porque todas as religiões tratam da prática do bem, do perdão, da justiça, do amor de Deus por todos nós. E é justamente nesses quesitos que a doutrina espírita trata nesta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós então aproveitamos esta maravilha, esta fonte inesgotável de bênçãos, de luz, para realizarmos o culto do Evangelho. O culto do Evangelho é justamente as reflexões no aprendizado, na busca por conhecimentos, reforçando a nossa fé, a nossa confiança na providência divina. E aproveitamos a companhia dos bons espíritos que querem, que tudo fazem para nos ajudar, promover o nosso crescimento moral e espiritual. Seja qual for a religião, seja qual for a crença, a escola religiosa, a filosofia de vida, você, meu irmão, que busca a prática do bem, do amor, a você que está procurando luz para o seu caminho, na doutrina e especialmente no Evangelho segundo o Espiritismo, você encontrará o que procura. E nós então vamos fazer uma prece para que nós possamos nos preparar, pois o culto do Evangelho no lar e no coração é um momento em que nós deixamos todas as coisas transitórias e passageiras do lado de fora. Nós, dentro do nosso lar, da nossa habitação, ou no nosso ambiente de trabalho, reservamos esses momentos para fazermos um tratamento espiritual com a ajuda desses missionários da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. E então, elevemos nossos pensamentos, busquemos a sintonia desses trabalhadores incansáveis, mentalizando a figura do Mestre Jesus, com seus braços abertos, chamando a si toda a humanidade, todos os sofredores, todos os que anseiam para o alívio das suas dores, das suas tribulações. Senhor Jesus, aqui estamos, felizes e confiantes na ajuda e no amparo dos teus missionários, espíritos de luz que conhecem as nossas necessidades. Pedimos, Senhor, que nos ajude para que nós possamos estar receptivos, abrir as comportas da nossa alma a esses ensinamentos que são o nosso sustento, o nosso arrimo, a nossa fortaleza,
mostrando para nós qual é o objetivo da nossa existência. Por acréscimo de misericórdia, Senhor, sabemos que por merecimento ainda estamos deixando a desejar. Mas o nosso desejo é de nos melhorar, procurar crescer espiritualmente, conforme os teus ensinamentos. Obrigado, Senhor Jesus. Que a tua paz, a tua luz, permaneça em todos os lares, em todos os corações. Assim seja. Graças a Deus. Vamos então ao conteúdo que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 10, Instruções dos Espíritos, o homem no mundo. Um sentimento de piedade sempre deve animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor e que imploram a assistência dos bons espíritos. Então, purifiquem seus corações. Não deixem que nele se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil. Elevem seu espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vocês as disposições necessárias, possam lançar em profusão a semente que deve germinar nos seus corações e aí produzir frutos de caridade e de justiça. No entanto, não acreditem que nós, ao lhes estimular incessantemente a prece e a evocação mental, estejamos obrigando vocês a viverem uma vida mística que os mantenham fora das leis da sociedade em que estáis condenados a viver. Não. Vivam como os homens da sua época, assim como os homens devem viver. Sacrifiquem as necessidades, até mesmo as frivolidades do dia, mas sacrifiquem com um sentimento de pureza, que possa santificá-las. Vocês são chamados a conviver com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. Não constranjam a nenhum daqueles com quem vocês estiverem. Sejam alegres, sejam felizes, mas com a alegria de uma boa consciência que produz a felicidade do herdeiro do céu, contando os dias que o aproximam de sua herança. A virtude
não consiste em se revestirem de um aspecto severo e lúgubre, nem em repulsar os prazeres que as condições humanas lhes permitem. Basta reportar todos os atos da sua vida ao Criador que lhes concedeu essa vida. Basta que, quando começarem ou completarem uma obra, elevem o pensamento rumo a esse Criador, para lhe pedir, no impulso da alma, ou a sua proteção, para que sejam bem-sucedidos, ou a sua bênção para a obra concluída. Seja o que for que estiverem fazendo, remontem à fonte de todas as coisas. Não façam nada sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar as ações de vocês. A perfeição, como disse o Cristo, está inteiramente na prática da caridade absoluta, mas os deveres da caridade se estendem a todas as posições sociais, desde o menor até o maior. O homem que vivesse isolado não teria caridade a praticar. É somente no contato com os seus semelhantes e nas lutas mais penosas é que ele encontra a ocasião de praticá-la. Por isso, aquele que se isola priva-se voluntariamente do meio mais poderoso de aperfeiçoar-se, não tendo de pensar senão em si. A sua vida é de um egoísta. Não imaginem, pois, que para viverem em comunicação constante conosco, para viverem sob o olhar do Senhor, seja necessário vestir-se de cilício e de se cobrir de cinzas. Não, não. Ainda uma vez vos dissemos: sejam felizes, segundo as carências da humanidade, mas que essa felicidade de vocês nunca entre nenhum pensamento, nenhum ato que possa ofender o Senhor ou envergonhar aqueles que os amam e que os dirigem. Deus é amor e abençoa aqueles que amam santamente. Mensagem de um espírito protetor na cidade de Bordeaux, em 1863. Esta mensagem nos traz um grande conforto por saber que nós deveremos de prosseguir a nossa vida como nós estamos nos sentindo bem com a nossa consciência. Vamos ver nesse primeiro parágrafo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração daqueles que se reúnem sob os olhos do Senhor.
Olha que interessante. Todos nós, quando buscamos uma escola religiosa, um templo religioso, todos nós em que, em alguns momentos, ou naquele momento determinado que escolhemos, para entrar em comunicação, em ligação com Deus, somos aqueles que estamos nos reunindo aos olhos do Senhor. Mas por que então esse conselho de que um sentimento de piedade deve animar esse coração? A piedade nos indica complacência, fraternidade, consideração. Isso nós precisamos aprender a desenvolver no nosso dia a dia, especialmente para aquelas pessoas que são os mais atribulados, os mais sofredores. Se bem que o sofrimento atinge a toda a sociedade, como nós vimos aí, do menor até o maior. E então o conselho desse Espírito protetor é que esse sentimento de piedade deve estar sempre presente em nosso coração. Porque ao nos aproximarmos da presença do Senhor nos momentos de oração, de meditação, devemos ter essa energia conosco para nos manter a paz de consciência. Se nós não cultivamos esse sentimento de piedade, em algum momento a nossa consciência vai nos mostrar que estamos em dívida para com o nosso semelhante. Lembrando aquela passagem do Evangelho de Jesus, quando ele diz: quando fordes depositar a vossa oferenda diante do altar, se lembrar que teu irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai aí a vossa dádiva, e ides antes reconciliar com o vosso irmão. Só então depois volteis a fazer a oferenda. Porque então o coração deve estar limpo de todo sentimento antifraterno, todo sentimento que nos separa dessas leis que a divina providência nos mostra como meio do nosso aperfeiçoamento. Nós estamos vendo nesta mensagem que nós só temos sentido para a nossa existência no convívio com as pessoas, no convívio social, porque é nesse convívio que nós vamos enfrentar situações propícias para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. E então ele nos diz que nenhum crescimento nós teremos quando nós estamos nos afastando da sociedade. Nós precisamos então
de estar no convívio social, oferecendo o melhor de nós, daquilo que nós temos aprendido com o Evangelho de Jesus e respeitando o nosso semelhante como irmãos, aproveitando as experiências e até mesmo os erros que os nossos irmãos venham a cometer, porque nós também aprendemos com os erros dos outros. Não é somente com os nossos erros que nós aprendemos. Serve para nós de experiência, para nós estarmos mais vigilantes. E então, nessa permuta de experiências, tanto as experiências positivas, os ensinamentos benéficos, da prática do bem, do amor que nós temos buscado junto desse Evangelho de Jesus, como também nos enganos que sempre nós estamos incorrendo, caindo, deslizando. Inúmeros enganos, não é? Inúmeros equívocos. Olha aí essa frase. A perfeição está inteiramente na prática da caridade absoluta. Jesus nos ensina isso. Fazei aos outros tudo aquilo que quereis que eles vos façam. E então é o nosso empenho. O homem no mundo deve manter o seu cotidiano, buscando a alegria, os prazeres que a própria existência humana nos oferece, porque são momentos de experiência, são momentos únicos. As lições podem voltar a se repetir para o nosso aprendizado. Quando nós não aprendemos a trabalhar o perdão, a humildade, sempre nós vamos encontrar situações que nos colocam à frente, situações para perdoarmos e praticar a caridade. Enquanto nós não aprendermos essas lições, elas sempre estarão sendo colocadas à nossa frente. E essa prática da caridade é um alcance muito amplo que nós vamos descobrindo somente no decorrer da nossa existência. Olha ele dizendo aí, o homem que vivesse isolado não teria nenhuma caridade a praticar. Por quê? Ele vai pensar somente em si, não tem que pensar no seu semelhante. Né? E então precisamos de ver o que é que será benéfico para nós. Quais são as oportunidades que Deus está colocando à nossa frente para que nós possamos colocar em ação os valores que nós já adquirimos. Aquilo que está formado na nossa personalidade de seres criados por Deus. Nós temos alguma tendência na nossa personalidade que não é construtiva, porque faz parte do nosso passado obscuro, tenebroso, e que nós sempre tropeçamos e caímos por causa dessa personalidade. Aí está a chave para nós aprendermos a discernir e aproveitar o momento agora. Temos a personalidade
que estamos formando desde quando nós fomos despertados pela luz do nosso Mestre. E então Jesus veio justamente acender essa luz que nós carregávamos de uma forma neutralizada, apagada no nosso mundo íntimo. Porque todos nós temos esse germe na nossa criação. Deus depositou em todos os corações, no coração de cada um de seus filhos, o germe das perfeições sublimes, essas que Jesus veio nos mostrar, nos revelar. Jesus se revelou para nós na maior perfeição que nós temos condições de entender. Mas nós ainda não abargamos, não conseguimos alcançar toda a perfeição de Jesus. E essa perfeição, essas virtudes, foram o desenvolvimento dos germens que o Mestre traz desde quando Deus passou a ele esta herança divina. Mas foi fruto do desenvolvimento, do trabalho. Não foi uma conquista gratuita, não foi privilégio de Jesus trazer em si essa luz. Ele percorreu todas as etapas de provas, de dificuldades para chegar a esse estado crístico de perfeição. Então, por isso mesmo, ele nos fala no Evangelho: isto que eu faço, vós também o podereis fazer, e muito mais. Por que Jesus nos fala essas palavras? Ele veio acalentar os corações atribulados. Ele veio mostrar à humanidade o rumo das claridades que existem na pátria espiritual. Ele não veio para curar corpos. Aqueles fenômenos de cura foi um chamamento para que o povo pudesse se despertar para a sua realidade de filhos de Deus. E então nós trazemos conosco estes germes, todos nós. Quando nós ouvimos na acústica de nossas almas estas palavras de Jesus: vós sois deuses. Então nós precisamos de empenhar a desenvolver em nós essas virtudes. E é no convívio com as pessoas é que nós vamos aprendendo a descobrir esses valores que estão intrínsecos e que cabe a nós fazer com que possam se desenvolver e dar frutos. Jesus disse ainda: brilha a vossa luz diante dos homens, diante da humanidade. Olha aqui. Então, precisamos de fazer com que a nossa luz possa se revelar diante das pessoas, de acordo com aquilo que nós já conquistamos, na nossa experiência, no nosso aprendizado. Não podemos ter aquela pretensão de achar que estamos acima dos outros, mas comunicar a parte boa com que nós já conquistamos na nossa experiência. Brilhe a vossa luz. Comece a exteriorizar a humildade, a simpatia,
a complacência, a piedade, como nós vimos lá no início da lição, não é? E então, no exercício, nós vamos aprendendo que somos capazes e que há para nós um futuro grandioso. Só vai depender de nós, não é? Então, esse Espírito protetor nos finaliza a mensagem dizendo: sejam felizes segundo as carências da humanidade. Compreendemos que temos carências, porque estamos ligados a esse fardo da matéria. A matéria é um instrumento de trabalho que nós temos para o exercício das nossas faculdades, para provar aquilo que nós já conhecemos. A prova só aparece para aquele que já foi ensinado a lição. Não é assim que temos nas escolas? O professor não vai passar uma prova para o aluno sem que tenha antes oferecido o ensinamento da lição. E então, as provas que nós vamos passando é porque nós já temos condições de pautar, de agir e de realizar aquilo que a nossa consciência está nos apontando. Não é isso? E então, Deus é amor. E Ele abençoa aqueles que amam santamente. Fica aí essa mensagem maravilhosa que nós precisamos desenvolver no nosso pensamento e nas nossas ações, né? Vamos agora ao livro Segue-me. Nós selecionamos hoje uma mensagem de Natal, porque o Natal se aproxima, comemorando a vinda desse que marca para a humanidade um momento de grandiosidade, um divisor das águas. Página do Natal. No Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 32. Luz para alumiar as nações. Palavras de Emmanuel. A caridade nos incêndios destruidores que consomem vidas e bens. Resplendor sinistro transparece nos bombardeios que trazem a morte. Reflexos radiosos surgem no lança-chamas, relâmpagos estranhos assinalam a movimentação das armas de fogo. No Evangelho, porém, é diferente. Comentando o Natal, assevera Lucas que o Cristo é a luz para alumiar as nações.
não chegou impondo normas ou pensamento religioso. Não interpelou governantes sobre processos políticos. Não disputou com os filósofos quanto às origens dos homens. Não concorreu com os cientistas na demonstração de aspectos parciais e transitórios da vida. Fez luz no Espírito Eterno. Embora tivesse o ministério endereçado aos povos do mundo, não marcou sua presença com expressões coletivas de poder, quais exército e sacerdócio, armamentos e tribunas. Trouxe claridade para todos, projetando de si mesmo. Revelou a grandeza do serviço à coletividade por intermédio da consagração pessoal ao bem infinito. Nas reminiscências do Natal do Senhor, meu amigo, medita no próprio roteiro. Tens suficiente luz para a marcha? Que espécie de claridade acendes no caminho? Foge ao brilho fatal dos curtos-circuitos da cólera. Não te contentes com a lanterninha da vaidade que imita o pirilambo em vôo baixo dentro da noite. Apaga a labareda do ciúme e da discórdia, que atira corações aos precipícios do crime e do sofrimento. Se procuras o Mestre e a experiência cristã, lembra-te de que, na terra, há clarões que ameaçam, perturbam, confundem e anunciam arrasamento. Estais realmente cooperando com Cristo na extinção das trevas, acendendo em ti mesmo aquela sublime luz para alumiar? Esta mensagem vem para nós nesta época justamente despertar qual foi ou qual é a missão de Jesus junto de nós. Lucas diz, nesta passagem do Evangelho, luz para alumiar as nações. E Emmanuel está mostrando para nós tudo o que o ser humano é capaz de fazer, com todo o seu poder, com toda a capacidade intelectual que o ser humano já adquiriu, com todo o conhecimento, o ser humano provoca isto aí. Incêndios destruidores, bombardeios que trazem a morte.
lança-chamas que destroem. E então fazemos um questionamento. Por que a humanidade ainda não despertou para essa luz do Divino Mestre? Sendo que Ele é esse que marcou a sua presença a ponto de dividir a história da humanidade. A história nos fala antes de Cristo e depois do Cristo. Até mesmo quem não acredita que Jesus é o Salvador. Existem religiões que não têm no Cristo a referência como Filho de Deus. Mas até mesmo eles são obrigados a fazer suas documentações registrando a data do ano em que se realiza o compromisso. E então é a data do nascimento, da vinda desse que é o Espírito mais perfeito que a humanidade já conheceu. E então nós começamos a refletir nessas palavras de Emmanuel. Por que no Evangelho nós só vemos manifestações de humildade, de mansidão, de fraternidade? O que significa o nascimento de Jesus? Será que é somente uma data festiva para nos alegrarmos com os familiares? Será que é somente aquele momento para trocarmos presentes? Não é? Existe uma mensagem muito profunda, de um alcance que vai depender da sensibilidade de cada um de nós. Cada um de nós percebemos o Cristo em uma dimensão. Cada um de nós temos Jesus como aquele que está nos acompanhando a evolução desde quando nós nos tornamos conscientes pela razão e respondendo pelos nossos atos. Ele nos acompanha, cada um de nós. E então nós temos que nos interrogar a nós mesmos. Como Emmanuel está dizendo, tenho feito luz? Tenho colocado em ação o que eu aprendi com o Evangelho? E então Emmanuel faz essas colocações para que nós comecemos a refletir. Porque não é por imposições de normas que Jesus veio e se destacou entre nós, entre a humanidade. Jesus veio trazendo a revelação da vida imortal
a vida que prossegue além da morte e que jamais cessa. E a outra parte da mensagem, o amor. Se Jesus veio ensinar algum tipo de religião, podemos chamar de amor. Jesus não fundou o cristianismo, não fundou nenhuma religião dogmática. Ele apenas veio dar o seu testemunho, mostrando o caminho. Diz ele: eu estou no caminho da verdade e da vida. Essas são as palavras que ele nos dedica para que nós possamos segui-lo. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não prometeu tirar de nós a nossa cruz, o nosso fardo, porque esse fardo que nós carregamos é nosso. Fomos nós que o adquirimos pelas nossas atitudes do passado. E então Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Eu estou no caminho da verdade e da vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós queremos chegar ao Pai? Estamos procurando nos aproximar de Deus? Jesus nos diz também: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas. Olha, nós precisamos de aprender com essas palavras a essência. Jesus se revela manso, mas quando precisava de usar a energia, ele não se omitia. Ele nos ensina: seja o vosso falar sim, sim, não, não. Sede manso como as pombas e prudente como as serpentes. E então são lições que nós precisamos de ver. Qual é o objetivo de estarmos comemorando o Natal? É uma transformação em que a humanidade está suscetível de conquistar com a vinda desse mestre por excelência, esse médico das almas. Temos então um trabalho a realizar. Emmanuel está nos questionando: tens luz para a marcha? Como é que nós vamos prosseguir a nossa marcha, a nossa caminhada, se nós não fazemos luz? E ainda lembrando as palavras de Jesus: caminhai enquanto tendes luz. Então nós temos que ver como está a luz que nós carregamos. Que espécie de claridade? Luz representa sabedoria, conhecimento, maturidade,
Que espécie de claridade nós estamos acendendo no caminho? Porque a claridade que nós utilizamos para enxergar os passos que nós vamos prosseguir nesta caminhada, ela pode também auxiliar os nossos irmãos que caminham conosco. Vai depender da nossa boa vontade em estender mão amiga, não é? Cada um de nós temos uma missão a cumprir. Cada um de nós temos um compromisso com a nossa consciência. E então é preciso nós refletirmos qual é o sentido verdadeiro do Natal. Novas esperanças, novas luzes, novas disposições. Essa vivência não é somente na época festiva desse mês de dezembro. É durante toda a nossa existência, ao longo dos anos. Porque o Cristo se revelando através da nossa personalidade é o nosso objetivo. É a nossa luz sendo projetada em tudo que nós estamos realizando. Vimos na lição anterior aquele Espírito protetor nos dizendo: nada façais sem antes colocar Deus. Se você está concluindo uma obra, agradeça a Deus pela realização desta obra. Se você está começando a obra, peça a Deus luz para que esta obra seja realizada com nobreza, refletindo a perfeição de Deus, a perfeição que nós herdamos do nosso Criador. E então, essas palavras de Emmanuel, juntamente com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, deixa para nós esta responsabilidade. Não é? E então, fica aí para que nós possamos comemorar o Natal, fazendo com que o Cristo possa se manifestar através dos nossos atos, das nossas ações. Contagiando as pessoas com este sentimento fraterno. E assim, meus irmãos, deixamos aí esta mensagem de Emmanuel, página do Natal, que nós já até tínhamos feito essa leitura anteriormente, mas nós fizemos questão de revê-la hoje justamente pela oportunidade que estamos atravessando na comemoração da vinda desse Espírito que é o sol de nossas almas, a luz do mundo. Procuremos refletir sempre em cada palavra que Jesus transmite a todos nós. Precisamos de nos orientar com essas luzes, com esses ensinamentos e oferecer ao próximo o que nós temos de melhor,
Assim, estaremos aproveitando a nossa existência, aproveitando os nossos momentos aqui encarnados. E ao retornarmos à pátria espiritual, com certeza, nós estaremos naquela condição que o Espírito protetor nos diz. O herdeiro que está à espera da sua herança, quando retornarmos à pátria espiritual. Porque agimos conforme os ensinamentos que recebemos de nosso Senhor. Não é isso? E então, vamos agora, aproveitando as energias que criamos com essas meditações, com essas reflexões, buscar a sintonia com os bons espíritos e fazer nossos pedidos. Conhecemos muitas pessoas necessitadas, irmãos e irmãs que estão passando por tratamentos de saúde física, nos hospitais, nas enfermarias, UTIs, ou em seus próprios lares. Todos nós temos alguém para auxiliar com a nossa prece. E a nossa oportunidade de fazermos algo em benefício desses irmãos. Elevemos nosso pensamento a Jesus, a Deus, e o nosso pensamento de confiança na providência divina. O Pai que nos ama infinitamente. Esse Deus misericordioso que se revela constantemente em nossas existências. Pedindo aos bons espíritos que venham em nosso auxílio para que as nossas energias possam ser bem direcionadas. Senhor Jesus, queremos agora, com esse sentimento de gratidão, oferecer uma energia salutar, favorável ao trabalho dos bons espíritos, pois eles em teu nome realizam essas tarefas, essa missão de socorro aos sofredores, de alívio. Permita, Senhor, que nossos anjos guardiães, nossos mentores espirituais, encontrem o ambiente favorável envolvidos pela tua paz, pela tua luz, que nosso pensamento e sentimento alcance esses irmãos que passam por tribulações, por dificuldades, seja nos hospitais,
seja em seus próprios lares, seja em tratamentos nas clínicas psiquiátricas. Esse amor incondicional do nosso Pai, assim como tua luz, Senhor Jesus, em todos os cantos, representa o arrimo para os corações sofredores, para os desesperados. Abençoa, Senhor, o ambiente onde eles se encontram. Abençoa as equipes médicas, enfermeiros. Sustenta esses irmãos nesses momentos difíceis. Senhor, lembramos daqueles nos asilos, nas casas de repouso, creches e orfanatos, penitenciárias, presídios. Divino amigo, todos formamos uma só família. Não existe diferença entre nós a não ser a compreensão da vontade do Pai ao nosso respeito. Por isso, com essa luz que recebemos na noite de hoje, destes ensinamentos, queremos envolver esses irmãos que ainda estão ignorantes, renitentes, inconformados. Divino amigo, queremos agora te pedir pela nossa pátria querida, o amado Brasil, um continente promissor, um celeiro para a humanidade. Ilumina, Senhor, este povo, ilumina esta nação. Assim como todas as nações que trazem o escudo da fraternidade, a bandeira da caridade, do amor, as luzes do teu Evangelho. Todas essas nações que lutam contra as trevas, fortalece e ilumina, Senhor, para que possamos permanecer conscientes da nossa missão, conscientes da nossa responsabilidade e confiantes
na força que trazemos, por sermos trabalhadores nesta seara do teu Evangelho. A pátria do Evangelho precisa de nós e nós precisamos dessa pátria, Senhor. Ensina-nos a oferecer o melhor que estiver ao nosso alcance. Divino amigo, queremos finalizar nossos momentos de oração pedindo pelas nossas famílias, pelos nossos entes amados. Muita luz, muita paz. E que possamos ser instrumentos em teu nome, junto desses irmãos na convivência diária. Obrigado, Senhor Jesus, que o teu Natal seja a mensagem de luz para os corações que se encontram nas trevas. E que esta luz ilumine o caminho da humanidade toda, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Que esta paz permaneça em todos os corações e em todos os lares, Senhor. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, a vocês que nos acompanharam, que nos deram o prazer, a alegria cristã de compartilharmos esses momentos de aprendizado. Gratidão a todos. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Lembrando que amanhã teremos o Evangelho Redivivo. Jesus ilumine cada um. Assim seja, graças a Deus. Até uma próxima oportunidade.